Você já parou para pensar qual o valor de um amigo? Como se conquista um amigo? Quem são os verdadeiros amigos da sua vida? Amigo é só quem gosta da gente? Ou é quem nos ajuda a crescer mesmo quando nos confronta? Te convido a refletir sobre a amizade, mas não qualquer amizade, aquela que nos transforma, que nos ensina a ser mais humanos. Se esse tipo de reflexão te interessa, se inscreva no canal, deixe o like, comente. Você é uma pessoa de muitos amigos? Deixe o comentário. Na filosofia oriental, especialmente nos ensinamentos de Confúcio, o amigo não é simplesmente um parceiro de jornada. Ele é um espelho ético, um eco da nossa busca interior. Há um diálogo entre o mestre e o discípulo. E o mestre diz: aprender algo e depois praticá-lo com regularidade. Isso não é um contentamento? Se amigos vêm de longe, isso não é uma alegria? A amizade não é feita só de afinidade. Ela é feita de propósito comum, ideias em sintonia, valores compartilhados. E por isso Confúcio ensina: amigo é aquele com quem se tem ideias comuns. Você já encontrou alguém com quem compartilha ideias? Comente aqui o que mais valoriza em uma amizade. E o mestre diz: estudar, crescer, buscar, se tornar alguém melhor. É nesse movimento que a verdadeira amizade floresce. Porque quanto mais nos tornamos éticos, mais afinidade teremos com aqueles que buscam o mesmo. E o discípulo pergunta: quanto mais amigos, mais similar? Mais parecidos? E o mestre responde: as coisas que possuem a mesma natureza permanecem juntas. Assim buscamos a nobreza de caráter, formaremos laços com pessoas nobres, e se ainda assim não temos esses amigos, talvez ainda estejamos nos preparando para encontrá-los. Se hoje temos amigos e os perdemos, é porque não éramos amigos de verdade. Ou um amadureceu e outro não. E aqui a pergunta do discípulo faz sentido. Quanto mais amigo, mais similar, mais parecido? Similar ou parecido em moral, caráter. Não necessariamente pensar igual, sentir igual. Isso faz sentido para você? Deixe nos comentários. Você tem amigo que é o seu oposto em gosto, mas em moral são parecidos? Aproveite para deixar o like, se inscrever no canal. Isso vai me ajudar muito. Quem são nossos primeiros amigos? Você lembra deles? Muita gente esquece, mas os primeiros e talvez os mais fiéis amigos da nossa vida são os nossos pais. Aposto que você estava pensando em outra pessoa. Na sua maioria, os primeiros verdadeiros amigos de uma pessoa são os próprios pais, diz o mestre. Eles nos geraram, lutam por nós, nos sustentam emocional e fisicamente. E aqui entra um ponto delicado. A amizade verdadeira passa por algo que a sociedade moderna tenta evitar: submissão. Submissão não como humilhação, mas como respeito, entrega, escuta profunda. Isso é filosófico. A filialidade e a fraternidade envolvem o dever de amar, cuidar e obedecer. Vamos entender isso para não gerar conversa fiada. Filialidade vem de filho, do latim filius. Refere-se ao relacionamento do filho com os pais ou responsável.
Envolve respeito, gratidão, amor, cuidado com os pais, especialmente quando envelhecem. Obedecer nesse contexto não é submissão cega, mas acolher com humildade e confiança a autoridade dos pais, sabendo que eles estão ali para orientar com amor. Fraternidade vem de frater, irmão. Refere-se ao relacionamento entre irmãos, mas também entre todos os seres humanos. Somos todos irmãos em humanidade e filhos de Deus. Envolve amar o próximo, cuidar dos outros, ser solidário e justo. A obediência, nesse caso, pode ser entendida como respeitar as leis divinas ou morais que regem uma convivência fraterna, fazer aos outros o que gostaria que fizessem conosco. Amar, cuidar, obedecer. Esses 3 verbos resumem atitudes fundamentais para quem vive a filialidade como filho e a fraternidade como irmão em humanidade. Amar com empatia, paciência e entrega. Cuidar, proteger, apoiar, servir com generosidade. Obedecer, respeitar, acolher orientações, viver em harmonia com princípios superiores, sejam familiares, morais ou espirituais. Em resumo, a frase está dizendo que ser filho e ser irmão, tanto no sentido familiar quanto espiritual, não é só um vínculo de sangue, mas um comportamento moral de viver o amor, a responsabilidade e a humildade. Você já viu seus pais como amigos? Ou alguém da sua família como um espelho que te forma? Compartilhe aqui nos comentários. E aproveite para deixar o like e se inscrever. Mas e quando a família falha? Pergunta o discípulo. E o mestre responde: quem não aprende a obedecer em casa, aprende na sociedade, pelos instrumentos cruéis de quem não te ama e não te conhece. Duro isso? Talvez. Mais profundo. A base da ordem social é a harmonia familiar, e essa harmonia começa com os valores da filialidade e da fraternidade. Amar os pais, respeitar os mais velhos, ser solidário com os irmãos e levar esses valores para o mundo. Amizade, então, não é só um laço entre dois, é um reflexo do quanto conseguimos nos harmonizar com a vida, com os outros, com a sociedade. Se você chegou até aqui é porque pensa diferente da maioria. Se essa filosofia leve mais firme te faz sentido, se inscreva no canal agora e aqui a gente começa a crescer junto. Não, nem todo conhecido é amigo. Nem todo amigo é irmão de alma. Mas aquele que compartilha da nossa busca, que elevam nossas conversas, que respeitam o nosso crescimento, esses sim são amigos de verdade. E como disse o mestre, as coisas que possuem a mesma natureza permanecem juntas. Que tipo de natureza você cultiva em si? Curta esse vídeo, compartilhe com quem merece essa reflexão. E comenta, qual a maior amizade da sua vida e por que você considera isso? Se quiser seguir refletindo sobre a vida, assista aos vários vídeos do meu canal.